A evolução dos robôs é uma jornada fascinante que percorre séculos de inovações, desde as primeiras ideias sobre autômatos até os sofisticados sistemas inteligentes que moldam nosso presente e futuro. Ao longo do tempo, os robôs passaram de simples máquinas movidas por mecanismos mecânicos a sofisticadas entidades com inteligência artificial capaz de realizar tarefas complexas. A seguir, traçamos uma linha do tempo dessa evolução. 1. Primeiras ideias, o sonho dos autômatos, antiguidade, século XVI. O conceito de criar máquinas que imitassem a vida humana remonta à antiguidade. Civilizações como os egípcios e gregos já tinham visões de autômatos, ou dispositivos mecânicos que se moviam sozinhos. Na Grécia, Herão de Alexandria, 10 a.C., 70 d.C., inventou uma série de engenhocas, como a primeira máquina a vapor, que poderia ser considerada um precursor dos robôs. Durante o Renascimento, inventores como Leonardo da Vinci 1452 a 1519, criaram esboços de autômatos mecânicos. Em um de seus cadernos, ele desenhou um homem mecânico com articulações, um exemplo primitivo de um robô. No entanto, essas ideias estavam muito à frente de sua época, e o avanço real só aconteceria muitos séculos depois. 2. A Revolução Industrial e o surgimento dos autômatos, séculos 17-19. Com a Revolução Industrial no século XVIII, o foco em máquinas para automação do trabalho começou a crescer. A primeira máquina a realizar tarefas complexas foi o autômato, dispositivos mecânicos que se moviam ou seguiam sequências, mas eram ainda simples e movidos manualmente ou por mecanismos básicos. Um exemplo famoso é o autômato de Jacques Droz, do relojoeiro suíço, que era um robô capaz de escrever palavras. Embora esses robôs fossem apenas brinquedos ou curiosidades, a ideia de máquinas automatizadas começou a se expandir para outras áreas, como na construção e no transporte. 3. O século XX, o início da robótica moderna. Década de 1920, o conceito de robô. A palavra robô foi popularizada no século XX, mais especificamente em 1920, pelo escritor tcheco Karel Čapek, em sua peça RUR Rossums Universal Robots. No contexto da peça, os robôs não eram máquinas com circuitos e metal, mas sim seres artificialmente criados para trabalhar, muitas vezes de forma exploratória e subjugada. O termo robô, derivado da palavra tcheca robota, que significa trabalho forçado, capturava a ideia de seres mecânicos destinados a servir os humanos. Décadas de 1940 a 1950, robôs industriais e inteligência artificial. Na década de 1940, cientistas começaram a explorar mais seriamente o potencial dos robôs. Na computação, Alan Turing propôs o conceito de uma máquina universal que poderia simular qualquer processo computacional. Ao mesmo tempo, na robótica, o engenheiro norte-americano George Devol e o inventor Joseph Engelberger criaram o primeiro robô industrial, o Unimat, na década de 1950. Ele foi utilizado pela primeira vez na linha de produção de automóveis da General Motors, realizando tarefas repetitivas e perigosas, como soldar peças e levantar componentes pesados. Esse foi um marco, pois demonstrou o potencial dos robôs para automatizar a produção e substituir tarefas humanas em ambientes de trabalho. 4. A era dos avanços tecnológicos, década de 1960 a 1980. Durante as décadas de 1960 e 1970, a robótica passou a se expandir com inovações mais sofisticadas. A introdução da robótica industrial se espalhou, com robôs sendo usados em indústrias como automóveis e eletrônicos. Além disso, o avanço da computação permitiu que os robôs se tornassem mais inteligentes e mais versáteis. Uma das inovações mais notáveis desse período foi o robô Shakey, desenvolvido na década de 1960 no Stanford Research Institute. Shakey foi o primeiro robô móvel capaz de tomar decisões baseadas em seu ambiente, uma das primeiras formas de inteligência artificial aplicada à robótica. Além disso, na década de 1980, o Japão emergiu como líder no campo da robótica, criando robôs capazes de realizar tarefas mais complexas e de interagir com os humanos. 5. A revolução da robótica e IA, século XXI. Nos primeiros anos do século XXI, a robótica se tornou um campo multidisciplinar que envolvia inteligência artificial, aprendizado de máquina, sensores avançados e design mecânico. Robôs começaram a assumir tarefas mais complexas em áreas como medicina, pesquisa espacial e até mesmo no atendimento ao cliente. Robôs na medicina. Robôs como o Da Vinci 1999, são utilizados em cirurgias assistidas por computador, permitindo procedimentos mais precisos e menos invasivos.
Robôs sociais e assistivos. Surgiram robôs que interagem com seres humanos, como o Pepper, um robô humanoide projetado para interagir com pessoas em contextos de serviço, educação e até como companhia. Robôs autônomos e IA. Com o avanço da inteligência artificial e da robótica autônoma, robôs como os drones e os carros autônomos estão se tornando mais comuns. Esses robôs são capazes de realizar tarefas complexas e tomar decisões baseadas em dados em tempo real. 6. O futuro, robôs autônomos e humanoides. A próxima fase da evolução dos robôs parece ser a integração entre robôs e a inteligência artificial. Especialistas preveem que, nos próximos anos, os robôs serão capazes de realizar tarefas complexas em ambientes dinâmicos e interagir com os seres humanos de maneira mais natural. Os avanços na robótica humana, como o uso de exoesqueletos para ajudar na mobilidade e melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiências, estão também em ascensão. Além disso, a pesquisa em inteligência artificial busca criar robôs com a capacidade de aprender e adaptar-se, um passo crucial para que os robôs se tornem mais autônomos em ambientes não estruturados, como os lares. Conclusão: a evolução dos robôs reflete o incrível progresso da ciência e da engenharia ao longo da história. De simples autômatos mecânicos na antiguidade a sofisticados sistemas autônomos com inteligência artificial, os robôs desempenham um papel cada vez mais importante na sociedade moderna. Embora ainda esteja em desenvolvimento, o futuro da robótica promete avanços ainda mais impressionantes, onde os robôs poderão trabalhar ao lado dos seres humanos, melhorando a vida e transformando indústrias inteiras.